Não, geralmente o procedimento de injeção é feito com o paciente acordado, porém com anestesia local, anestesia de colírio. Mas assim, é um procedimento tranquilo, rápido, bem indolor. A cirurgia, daí, na maioria das vezes, é feito com o paciente sedado, né? Em sedação e anestesia local, ao redor do olho, para não sentir. Mas o paciente não vê, não consegue ver. Mas essa primeira que você falou, a pessoa tá vendo o que tá acontecendo. A pessoa tá vendo, ela tá vendo Eu o que tô tá pensando acontecendo. nisso. A pessoa tá vendo, mas geralmente é muito. É como É tirar a bem pressão ou doloroso. não? Não, a gente coloca um aparelhinho no olho, né? Para abrir o olho e aplica uma medicação com uma microagulha, uma agulha menor que insulina. Mas é um procedimento bem seguro, bem tranquilo mesmo. Nossa, eu tenho Cara, aflição de eu só tô pensando nisso. Uma Olha, eu não tenho agulha. aflição de nada, mas de olho eu tenho muita, cara. Mas muita mesmo, de qualquer Geralmente o coisa. pessoal tem aflição aí. E não dá pra fazer isso desacordado. Dá pra fazer dormindo? Até dá, mas Mas não assim, é necessário. o procedimento é um procedimento tão rápido que não compensa Entendi. uma sedação sistêmica no paciente para isso. Entendi. Mas assim, a maioria das vezes a gente pede o mapeamento de retina precoce para quê? Porque se tiver essas alterações, nós conseguimos tratar com laser no consultório mesmo, que é um procedimento bem menos invasivo e tranquilo do que uma cirurgia para não chegar nesse nível. Então, Uhum. por isso que é tão importante o diagnóstico precoce. Acho Galera, se alguém tem aflição igual a Nossa, eu gente, tenho, velho. cuidado da diabetes, beleza? Pelo amor de Deus. Astigmatismo, miopia, esses problemas, hipermetropia, isso causa algum problema na retina se não cuidado ou não? A miopia, sim, né? O paciente que é míope, que hoje é a grande maioria, e nós temos uma previsão aí de 2050, mais da metade da população mundial vai ser míope. Então, explicar aí um pouco o que é a miopia, né? A miopia é a dificuldade de enxergar para longe. Então, a imagem, ela se forma depois da retina. Então, é por isso que a gente tem essa dificuldade. Então, geralmente, os pacientes míopes, eles podem ter mais alterações na retina. Então, também todo paciente que é míope, principalmente os automíopes que a gente fala, pacientes que têm mais de 4 graus e meio, 5 graus, tem que fazer um exame de mapeamento de retina uma vez ao ano. Que a gente pode achar algumas alterações que também tratadas antes podem ser prevenidas, mas não relacionadas ao diabetes, não. É somente de prevenção mesmo. O paciente hipermétrope e astigmatismo não tem muita relação, é mais o paciente míope mesmo. Que nem eu tenho astigmatismo de 5 graus. O que é o astigmatismo? O astigmatismo ele é uma aberração que a gente fala na parte da frente do olho, da córnea, tá? Então é como se fosse uma irregularidade na sua córnea. Vou fazer uma pergunta: você coçou muito seu olho durante a infância? Ah, possivelmente. Então, geralmente o astigmatismo pode dar em pacientes que coçam muito os olhos. Perfeito. Não só isso, mas a maioria das vezes sim. Também não pode coçar os olhos, porque daí vem outra alteração, que é o ceratocone, que daí é outra Entendi. patologia. Faz muito sentido, porque eu sempre fui muito alérgico, né? Sim. Então, possivelmente, eu ficava esfregando o olho, né? E o ceratocone seria o quê? O ceratocone é uma doença que pode acometer a córnea, daí é outra parte do olho, a parte da frente do olho. Daí é os pacientes que coçam muito os olhos e podem vir a fazer esse astigmatismo alto e a córnea fica na posição de um cone. Fica na forma de um cone mesmo, então é por isso que a gente chama de ceratocone. Daí é onde a gente tem um astigmatismo alto, elevado, mas daí é outra questão que não tem relação com a Aham, retina. aham. E não, cada um tem uma especificidade diferente, mas não é prejudicial à visão. Ou pode ir se tornando se não cuidada. A miopia, você Miopia, diz? astigmatismo, hipermetropia. Na verdade, a miopia, o astigmatismo, a hipermetropia, elas são erros refracionais, né? Então, a correção dela é através de óculos, né? Ou de lentes de contato, né? E hoje tem algumas cirurgias também, dependendo do paciente, pode fazer, dependendo não, cirurgia laser, e até mesmo hoje cirurgias intraoculares que tiram o grau. Então, esses são erros refracionais.
mas não são relacionados com a retina. Então é outra patologia. Perfeito. E vamos falar se, por exemplo, a pessoa tem diabetes, qual que é a frequência que ela deve passar em você? Exatamente. Então, o paciente que tem diabetes, como eu disse, é o paciente diabético tipo 1 em até 5 anos do diagnóstico. Então, diagnosticou até 5 anos tem que ter passado pelo menos uma vez oftalmologista. O diabético tipo 2, ao diagnosticar, já tem que passar pelo oftalmologista. Então, diagnosticou o diabético, médico clínico, endocrinologista, tem que passar com o oftalmologista. E uma coisa que a gente não falou, mas é importante, é a diabetes gestacional. Muitas grávidas também podem desenvolver o diabetes, às vezes no primeiro, segundo trimestre. Nem sempre essa diabetes continua após a gestação, mas ela tem que também passar com o oftalmologista no diagnóstico. E depois, concluindo, uma vez ao ano sempre é indicado o exame oftalmológico, né, com o oftalmologista, e o mapeamento de retina, principalmente em todo paciente diabético. Dependendo das situações que a retinopatia diabética já cometeu o fundo do olho, daí a gente faz em intervalos menores, às vezes 4 meses, 6 meses, mas dependendo do estágio. Um paciente sem a retinopatia diabética, só com o diabetes diagnosticado, uma vez ao ano é o necessário. E alguém tipo eu que não tem nada no olho, é recomendado ir de quanto em quanto tempo? Então, a recomendação de rotina é anual. Uhum. Paciente que não tem nenhuma alteração, paciente jovem, a cada 1 ano e meio, 2 anos, depende muito das suas queixas, tá? Uhum. Mas todo paciente que tem um erro refracional, ou que tem alguma patologia, ou que tem alguém na família que tenha, por exemplo, glaucoma, que é uma doença também que pode ser hereditária, daí é recomendado pelo menos aí uma vez ao ano para rotina. E a maior parte dos problemas nos olhos são do mundo externo ou é interno? Que nem o diabetes é interno. Mas, por exemplo, que nem você falou de coçar o olho, é externo a maioria dos problemas? O diabetes que acomete na retina, ele é um problema interno, né? Que a gente fala, um problema relacionado a uma doença sistêmica mal cuidada. Se o paciente cuidar bem do seu diabetes, muito provavelmente ele pode ter pequenas alterações a longo prazo devido ao tempo da doença, mas nada que possa deixar o paciente cego. Agora, elas são muito diferentes, né? O ceratocone, ele é de fator externo, realmente, como você falou, do paciente coçar os olhos. O glaucoma pode ser hereditário, não é uma doença que a gente pega. Então, o glaucoma ele é importante acompanhar para pegar precocemente, tá? O glaucoma é uma doença que pode subir a pressão do olho e acometer o nervo óptico. E se a pressão ficar muito alta, o nervo óptico vai consumindo ele e vai perdendo a visão, geralmente a visão periférica. Então, pacientes que têm parentes de primeiro grau, pai, mãe, irmãos com glaucoma, deve procurar o oftalmologista o mais breve possível aí para ver se tem a chance de poder ter a doença. E o diabético ele tem a predisposição para ter glaucoma, para ter catarata, alguma outra doença ou Catarata, sim. O paciente diabético ele pode ter a catarata mais precoce, tá? Isso é uma coisa que pode acontecer, sim. Glaucoma não tem relação. Uhum. Alguns tipos de glaucoma, sim, né? Um paciente diabético mal cuidado, ele pode ter alguns tipos específicos de glaucoma, mas assim, numa doença mais em estágio avançado, um estágio mais grave. Num estágio inicial do diabetes, não. Toda cegueira é reversível ou não?